Pronto. Olá, boa Boa noite, dá para me ouvir? noite. Estou Boa noite, ouvindo bem. que bom. Pessoal que está na live, já manda aviãozinho aí que o assunto é top, hein? Isso, Manda exatamente. aviãozinho. A gente fala, a Gleide falou a questão, né, da infância, ela como é, a pessoa aí, a líder de uma escola, de uma instituição infantil, conhece, sabe, né, sabe essa extrema importância do assunto justamente para o olhar à criança, né? Essa questão da condução do infantil em diante. Porém, é um assunto que eu acho que é interessante para todas as idades, para todas as esferas, porque todas nós temos filhos, temos família, convivemos com pessoas, né, no âmbito profissional, e toda essa convivência está interligada aí, de repente, em a gente gostar, né, de conviver com alguém, porque essa pessoa provavelmente tem uma aptidão e um reconhecimento de si, então são pessoas agradáveis de se conviver, e tem aquelas pessoas difíceis de conviver. E esse tema hoje fala muito, tem muito a ver com Verdade, isso. verdade. Que às vezes a Agora gente sim, fala assim, olha, a criança, né? Mas o adulto que não teve essa criança saudável continua carregando ela e é verdade. continua fazendo birra, continua fazendo malcriações, né? Mundo afora. E é onde a gente se depara com as pessoas difíceis de conviver, pessoas que não toleram, pessoas que querem daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Lá no fundo é a criança birrenta É, ainda, é verdade, é atuando. verdade, é verdade. Agora sim, sim, diante da gente já mergulhar mesmo nesse assunto que realmente é bastante gostoso de falar, eu quero que você se apresente rapidamente. Hoje nós estamos Lógico, aqui, ó, ela está lá de São Paulo, eu estou aqui em Lauro de Freitas, viva a tecnologia. né? Estamos aqui tendo esse Vantagem, momento de interação bacana. Se apresente, por justamente. favor. Gente, para quem não me conhece, né, eu estou aqui no Guarujá, estado de São Paulo, litoral sul de São Paulo, é um pouquinho distante, por isso que eu falei para vocês mandarem o aviãozinho, que eu acho que é um assunto de interesse geral, né, mas até pelo fato do pessoal saber, quem está de frente aí para a escola e olha a importância dessa preocupação. Então, senta o dedo aí para o pessoal aí ao redor conhecer quem é a Gleide. Isso eu acho que é o mais importante. Vou sim falar quem eu sou, porque me sinto aqui até honrada de estar na presença de um ser humano que tem esses valores e essa preocupação à frente. Meu nome é Cindylai Pena, todo mundo me chama de Cindy. Eu sou mentora de imagem pessoal e negócios, né? Então, indiretamente, eu lido com essas crianças nas adultas que eu recebo. Então, é realmente importante esse assunto. Faz parte do meu dia a dia de trabalho, faz parte do meu estudo como ser humano, como tanto para o meu autodesenvolvimento como para o meu trabalho desenvolvedor de pessoas. Né? Então, estou aqui mais uma vez com muita honra, porque eu acho de suma importância essa colocação da Gleide, essa preocupação da Gleide, e eu tenho certeza, conhecendo ela e tendo um trabalho com ela, que realmente isso está à frente, né? Está ali na essência da escola que ela conduz em todo esse trajeto. E é isso. Então, prestem bem atenção e compartilha isso com bastante gente, porque vale a pena. É isso aí. Compartilha aí, gente, vai nos ajudando aí, porque esse assunto realmente é um assunto bem necessário. E aí nós vamos
falar um pouco sobre a infância, mas hoje nós não queremos falar exatamente sobre a criança, que são os nossos filhos, né? Nós queremos falar um pouco do voltar lá à infância, porque hoje nós somos adultos, mas um dia nós fomos criança. E que história nós construímos ao longo de tudo isso, né? O que foi que nós vivemos lá na infância? O que nós vivemos lá nos fez a gente ser quem a gente é hoje. Então, por vezes, se faz necessário a gente voltar para que a gente possa ver assim, o que é que está bom, o que é que precisa ser melhorado, porque por mais que a gente, tendo consciência de que somos adultos, por vezes nós nos deparamos com desafios, né? Nos deparamos diante de desafios que nós paramos e pensamos, mas por que que eu não avanço? O que é que acontece? E muitas vezes essas questões estão lá, enraizadas, em algum lugar que nós precisamos descobrir e nós acabamos não nos atentando para isso. E também a gente, sabendo disso, nós hoje, com um olhar voltado para a criança, os nossos filhos, os nossos alunos, então a gente consegue entender melhor, ver como é a forma que a gente vai atuar para que a gente não possa cometer certos erros com eles, né, que possa ser assim de bastante prejuízo, principalmente no campo emocional. E aí eu já quero conversar aqui rapidinho, sim, de falar com você aqui, fala um pouco aí sobre a questão dos pais feridos. Pais feridos na infância que hoje ferem os seus filhos. Pois é, né? É tão comum, nós em geral, né? A gente tem um olhar do tipo, a gente quer dar aos nossos filhos o que nos faltou, a gente quer suprir aquela necessidade, porque é muito aquela coisa, né? Quando eu levo a cura para alguém, eu me curo 2 vezes. E inconscientemente a gente faz isso. Porém, essa questão, né, o inconsciente, essa maquininha que coordena todos nós, inevitavelmente, e controla, nós somos seres mais inconscientes, né? A gente é racional, sim, mas o nosso inconsciente é quem comanda 95% das nossas ações. Como a Gleide colocou aí, né? A questão de que tudo que a gente passou, bem, mal, os traumas, as dores, as alegrias, todo esse complexo, né? Tudo isso junto e misturado, forjou, né, quem nós somos hoje. Então, logo de cara eu vou te falar uma coisa: não negue quem você é, não se negue, porque por mais que às vezes assim, você não precisa escancarar tudo para o outro, né? Mas às vezes a gente, com essa questão em algo que nos dói, a gente tende a virar o olhar, sabe? Aquela coisa, eu não quero nem ver isso, porque foi incômodo, machucou. Só que quanto mais se nega as dores que passamos, mais a gente replica ela, e por incrível que pareça, em quem a gente mais ama, nos nossos filhos. Verdade. Sabe aquele ditado? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Se pegar a raiz desse ditado, ela vai parar aí. É muito comum, de repente, as frases que você ouviu quando criança, você replicar para os filhos. É muito comum, de repente, sabe aquela coisa, eu passei por isso e agora é a minha vez. Só que isso é inconsciente. A gente, quando passou por aquilo, doeu, machucou e a gente ficou muito irritada com aquilo. Mas por talvez não ter... e aí na nossa cabecinha lá naquele tempo, talvez idade, autonomia, voz, autoridade, a gente teve que engolir, né? A gente teve que suportar. Só que o fato às vezes de não quero nem ver isso, porque isso doeu, de fato, às vezes sai até da nossa lembrança consciente. Mas lá no inconsciente criou-se, né, o que chamam de sinapse neural, é um caminho, um atalho,
É que nem aquele GPS que vai falando em tantos metros, vire à direita. E aí, né, fazendo até uma analogia, vocês devem saber aquele filme Clique, né? Que no piloto Sim, sim. automático vai cometendo aquelas coisas. No filme, é bacana, é um filme, né? E aí todo filme tem um final feliz. Na vida real, dependendo de quanto você aciona esse piloto automático, realmente não dá tempo. Não dá tempo você voltar. Você já causou tantas situações, porque toda ação vai ter uma reação, e isso aí explica muito a questão do distanciamento de filhos com os pais, isso explica muito a dificuldade, né? Imagina que às vezes, olha essa situação aqui, eu estou no Guarujá, a Gleide está em Lauro de Freitas e a gente está falando como se tivéssemos as duas, né? E todo o restante aqui interagindo, né? Numa situação como se a gente estivesse sentado numa sala, batendo um papo. E às vezes essa situação parece tão fácil, né? Vamos falar de um assunto e é tão fácil atrair pessoas interessadas num determinado assunto e sentar e virar uma tarde gostosa de um bate-papo enriquecedor, gostoso, sim. E aí eu pergunto, essa ação com quem mora dentro da sua casa também é fácil assim? Né? E a gente tende a culpar o outro, Sim. né? Ah, meu filho, minha filha é rebelde, é isso, é aquilo. Mas qual é a sua parcela de culpa, né? E aí eu pergunto, como é que está a tua criança interna com tudo isso? Será que isso não tem a ver? É. Então, é uma situação cíclica, né? Repetitiva, de repente, reação em cadeia mesmo, aquele efeito dominó. Um tapinha que foi lá, e não estou fazendo isso em questão de tapa, literalmente falando, mas uma Sim. dor que a gente sentiu na infância, que às vezes nem foi um tapa, mas por algum motivo, alguma fala, e às Isso. vezes só com olhares, né, dependendo da situação, porque, enfim, coisas que ficaram lá, enraizou, com mágoa, né, com Isso. situações E de repente difíceis. são situações assim que às vezes um tapa dói menos, porque aí já Sim, entra na questão das emoções que acabam ficando reprimidas. E ali já criam raízes, e essas raízes vão acompanhar, né, para uma vida adulta. Então é muito e importante estar replicar, né? dentro dessa perspectiva aí, se analisando. E no processo de a gente estar como mães, como pais, educando os nossos filhos acabam nos dando um feedback de quem nós somos, de como nós estamos. E aí é a parte gostosa do Eu de ser falar mãe e que é pai. uma troca, né? O quanto a gente não aprende quando a gente Sim, não tem esse olhar severo, quando a gente consegue, né? Vamos falar assim, calçar as sandálias da humildade, o quanto a gente não aprende com os filhos. bastante. Bastante mesmo. Mas aquela criança ferida, às vezes se nega isso também, né? Uhum, Ela tá naquela vibe de que naquele tempo, naquela situação de dor, ela não podia, ela não tinha voz. Quem ela era? Quantas, numa situação difícil, ainda não ouviu alguma coisa assim? Cresça e apareça, né? Quem é você para querer? Quem é você para dizer aqui eu mando? Eu acho assim, não estou também fazendo uma alusão para, de repente, criar bibelôs intocáveis. Não é isso, não. uhum, Eu vou até falar uma coisa que, assim, que eu replico porque eu uso, né? É uma coisa que eu coloco para mim. Sou grata a tudo que me causou dificuldade. Isso também
me fez uma mulher forte. Então eu acolho e sou grata. E o fato, aprendi a fazer isso, a acolher, a ser grata, a sentir realmente, não é só da boca para fora não, gente, é colocar a gratidão. E às vezes tem essa situação, como é que você vai ser grata em uma coisa ruim que te aconteceu, ou uma dor, né, olha, pelo simples lado do seguinte, passei por aquilo e estou aqui. Isso não é motivo de gratidão? Será que você não consegue enxergar o quanto é forte numa situação dessa? Só olhando por esse lado, né? Então, quando a gente nega essas situações, quando a gente quer esconder, às vezes, da gente mesmo, né? Às vezes por vergonha. Nossa, se eu falar isso que eu passei, tá, você não precisa falar. Fale para si mesma, volta lá naquela situação, mas se permita se acolher, se abraçar. Tem até exercícios assim, né? Veja essa criança, tá vendo essa criança? Tá vendo ela triste? Ela tá chorando? Ela tá o quê? Sozinha? Ela tá... Vai lá acolher, abraça essa criança. Sinta-se abraçada. Isso já vai te fazer sentir uma pontinha de gratidão. É verdade. Por mais que você esperou esse abraço, esse acolhimento de outro. Mas, às vezes, o outro não estava também no momento de enxergar isso. Isso. Né? Por isso que é essa questão cíclica. O adulto ferido vai ferir. E aquela criança ferida torna-se o adulto ferido se não olhou, se não foi lá cuidar desse ferimento. Isso. A cicatrização foi só superficial. Se alguém encostar o dedo, vai abrir a ferida. Isso. E aí entra o ciclo da repetição, né? Se alguém não para com isso aí, aonde vai parar? Eu estou ferida, eu vou ferir alguém, alguém foi ferido e fere o outro alguém. Isso. E porque tudo isso vem de uma cultura, né? De uma cultura das outras gerações que não tinham o conhecimento, inclusive o acesso que nós temos hoje, principalmente nessa era tecnológica, onde a gente consegue ter acessos assim a coisas. Está acontecendo um crescimento assim assustador, né? E as pessoas elas estão crescendo juntas. Agora aí é aquela questão, o que é que elas vão fazer, o que é que elas vão se dispor a fazer na questão de se melhorar. Como nós vamos usar essas ferramentas que temos hoje para nos beneficiar, para melhorarmos a nós mesmos, a fim de nós fazermos seres humanos melhores. E aí já é também uma forma de a gente pensar o que é que a gente pode estar fazendo, pensar nas nossas ações. Como mãe, o que é que eu estou fazendo? De que forma eu estou recebendo tudo isso, tudo que a tecnologia me proporciona? Como é que eu estou me armando, me preparando para estar transmitindo uma educação em qualidade para os meus filhos, né? Porque das gerações passadas a gente não pode esperar muito. Dos nossos pais, por exemplo, a gente não pode fazer certas cobranças a coisas que eles não tinham acesso. O que eu comecei até falando, né? A questão, talvez eles fizeram o que eles tinham de melhor naquele momento. Sim, com certeza. E quando a gente consegue olhar com esse viés, a gente já consegue tirar o peso de mágoas. Vamos pensar assim. Sim. Né? E quando eu falei até, né, prestem atenção, a questão da honra de eu estar aqui nessa live, a Gleide é diretora da escola, né? E até outro dia, se você pensasse numa escola, você pensaria em quê? Matérias, português, matemática, né? E eu acho que, assim, realmente é esse diferencial, né, que todo esse conhecimento, toda essa ferramenta, a internet, a aproximação que isso causa e a facilidade com que você chega a um conteúdo, né, e hoje você olha escolas como seja, com essa visão, com esse cuidado, com esse viés,
não é só matemática, português, ciência, né? Educação emocional, saúde emocional, como é que está? E aí, aquela questão, não adianta também só a escola, que são poucas, né? E é por isso que me sinto muito honrada de ter até como uma questão de trabalho, mas são pouquíssimas escolas que voltaram esse olhar, que trouxeram essa questão da educação emocional, principalmente do infantil, lá Verdade. pertinho da raiz, né? Que se de repente isso, e é o meu grande desejo, e eu falo que a Gleide, nesse ponto aí, é uma referência, trouxer esse olhar, né, contagiar mais pessoas, mais educadores, e isso vai fazendo com que o pai, a mãe, a tia, a cuidadora, né, comece também a olhar com mais cuidado, porque a gente acaba refletindo, principalmente na criança, aquilo que a gente é. Né? Eu, como mentora de imagem, quando chega uma mulher, e isso a Gleide pode, inclusive, contestar, falar aí, porque ela passou por esse processo, sobre a questão, às vezes, eu até pergunto, de repente, tem uma peça de roupa que você não consegue usar por alguma coisa que você ouvia lá atrás? Por alguma coisa que você passou quando criança? E isso é tão comum, gente. Isso é tão comum. Só que, até eu chegar nessa fase, a mulher não percebe que ela traz, que ela acha que gosta de uma coisa e quando termina o processo, ela mesma chega para mim e fala: achava que eu não gostava daquilo e gosto. Gleide é um exemplo disso, não é, Gleide? Verdade. Com certeza. Com certeza. E aí, olha como isso tem a ver, né, com a criança lá atrás. Então, é uma coisa tão fundamental de se olhar, de se preocupar, de debruçar, estudar, de compreender, né? É tão mais fácil você mudar o mundo olhando essas crianças que você conduz hoje para o futuro. E você, através desse olhar, vai automaticamente se corrigindo, usando essa mesma preocupação. Né? É uma coisa que eu acho assim, ninguém sairia perdendo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? É muito importante isso e, mais uma vez eu falo, acho, nossa, maravilhoso saber que hoje tem quem se preocupa com isso lá numa escola, olhando as crianças. Isso seria, assim, acho que estaria muita coisa diferente se já tivesse iniciado coisas assim lá atrás. Mas, como eu falei do contágio, né? Por isso que, assim, quem está assistindo, quem está ouvindo isso e de repente não tinha tido esse start, olha que interessante. Olha que interessante levar isso para a escola do seu filho, saber como que a escola do seu filho tem olhado para esse lado. É isso Né? A mesmo. gente Na verdade, essa é uma preocupação minha, né? Desde sempre, um olhar que eu sempre tive. Desde o início da escola, eu sempre tive esse olhar mesmo voltado para a criança, aos cuidados, tanto na questão do natural mesmo, né? Do habitual de uma escola, como na questão de como essa criança se sente. E isso me levou assim, a ter muitas inquietações, a ponto de eu debruçar mesmo, a estudar, ler livros, fazer cursos, para pensar de que forma que eu posso estar trazendo o meu aluno para um lugar em que acolha, em que faça com que ele se sinta mais compreendido. Agora, sim, trabalhar nessa perspectiva é desafiador, até mesmo por conta da cultura, que ainda não se tem tão enraizada, né? Do se preocupar com as emoções. Nós, adultos, temos dificuldade nesse sentido,
de lidar com as nossas emoções, enraizadas ali, coisas que a gente nem percebe. E quando se trata de falar de emoções que estão no nosso inconsciente, que são aquelas emoções que nos provocaram ter crenças que acabaram, assim, nos prejudicando, nos paralisando em vários aspectos. E aí é mais desafiador ainda. Então, com essa coisa da dificuldade em si, que sempre houve, e nós que somos professores, nós nos vemos em situações delicadas, porque nós nos vemos assim, entre a cruz e a espada, de mãos atadas. Como é que a gente vai lidar com essa criança? Porque quando vem uma criança para a nossa escola, não vem só a criança, vem a família, vem as crenças dessa família, vem ali o reflexo desses pais, dos pais que foram crianças, e das crenças dos pais que foram passando para esses filhos. E aí, se a gente ficar muito nesse campo superficial, a gente não vai conseguir ajudar muito. Porque eu penso que uma escola não tem somente aquela função social, né, de fazer o normal, né, o dito normal, na questão do ensinar, ler, não sei o que e tal. Sim, exatamente. Então, é muito mais. Até porque quando a criança se sente acolhida, quando a criança tem suas emoções alinhadas, o resto que vem, o aprendizado, flui melhor. A gente vai falar durante a semana aí sobre temas que vai aprofundar um pouco mais sobre essa questão. E algo assim que eu sempre venho trazendo para os pais lá no SEAGE, tanto na questão dos encontros que a gente faz, o máximo que eu posso, eu venho trazendo essa reflexão. E hoje nós estamos aqui exatamente para refletir um pouco mais. Eu infantil, eu criança, né? Eu criança, como é que eu estou? Será que a gente parou para pensar, hoje nós adultos, nós paramos para pensar nisso? O que foi que nós vivemos na nossa infância? Quais foram as experiências que nós passamos, que fizeram com que a gente criasse crenças que hoje estão nos atrapalhando no processo do educar? Porque o educar é para ser leve, é para ser fluente, é para ser tranquilo. Mas para muitos pais é muito difícil, é sofrimento. Por quê? Porque acaba entrando em choque com situações, com experiências, com emoções reprimidas, com coisas que estão presas ali dentro desse pai, dentro dessa mãe, que ele não sabe como fazer. E em dado momento é como se fosse uma guerra de braço de duas crianças, porque a criança adulta está ali birrenta com a criança que está ali do tipo, os nossos filhos vêm exatamente para nos desafiar, para nos ensinar aonde é que a gente precisa se melhorar. E aí é onde entra a questão da importância de se conhecer, de buscar essas mudanças. E aí, Cindy, eu quero que você comente um pouco sobre essa questão das crenças que a gente vem falando aqui, para que os nossos ouvintes possam entender assim, como é que são formadas essas crenças na nossa mente. Porque hoje a gente fala muito de crenças, né? Já se ouve muito falar isso aí, tudo é crença e tal. Mas, assim, como é que tudo isso acontece na nossa mente? Como é esse processo? Bom, na questão, até falando um pouquinho de neurociência, que é algo que faz muito parte, né, de todo o meu trabalho, primeiro, sim, somos seres de crença. O que é isso, né? Porque todo mundo fala em crença, mas só fala na crença o lado negativo. E como tudo, né? A gente tem os dois polos, negativo e positivo, né? Luz e sombra, yin e yang. Então, tudo isso está interligado. O que são as crenças? Sim, a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar para continuar, a gente precisa acreditar para conseguir levantar, trabalhar, né? A frase, vou matar o meu leão do dia, enfim, vou domar, enfim. Mas isso tudo tem que vir de crenças. Então, a gente precisa, né? Por isso que o ser humano tem muita necessidade de pertencer.
Por quê? Porque aquele grupo que acredita em tal coisa, então ele vai para aquele grupo, porque com o grupo ele consegue se deslocar melhor e ir mais adiante. E isso, ok, é assim mesmo, faz parte da nossa essência. Porém, quando a gente fala, né, nessa parte da crença que obstrui, da crença que é negativa, da crença que atrapalha, é de repente o seguinte: na nossa mente não faz diferença o que é verdade e o que não é. Para nossa mente, ela sofre, mesmo que você, na sua consciência, está achando que não. Ah, eu vou ver um filme, no filme tem sofrimento, tem pânico, tem suspense. A tua mente sente todo esse impacto. E absorve, inclusive, né? Absorve. E aí, assim, por que tem uma grande parte até da humanidade que, de repente, você olha e fala assim, poxa, né, os vícios, da onde vem isso? De crenças que foram formadas. E aí, para exemplificar melhor, né, eu sempre uso esse exemplo. O que é uma crença? Imagina um tampo de mesa, né, um vidro, um tampo. Para esse tampo estar suspenso naquela altura, ele precisa dos pés, da base, certo? Hoje a gente tem mesas, né, de tudo quanto é jeito. A minha mesma é uma base, não são pés. Ela tem uma base central que sustenta o tampo. Essa base tem que ser forte, essa base tem que ser resistente. Por quê? Para sustentar esse tampo. Vamos falar que o tampo da mesa é a crença, né? E aí você pode pensar em qualquer coisa, né? Tanto positiva quanto negativa. Mas o que forma essa base, esses pés, essa sustentação desse tampo, dessa crença? Acontecimentos que podem ou não ser verídicos. Olha que louco isso. Olha que negócio sério isso. Então, se você de repente, imagina só a questão utópica, mas vou dar esse exemplo. Você pega um objeto vermelho, todo mundo sabe que vermelho é vermelho. Qualquer lugar do mundo vermelho é vermelho. Pode falar que é red, mas é vermelho. Bem, ok. Mas se você pegar aquele negócio vermelho, aquele objeto vermelho, e falar para uma criança, né, que está ali, de repente, só ali dentro daquele mundinho, daquela casa, isso aqui é azul. Pega aquele azul. Cadê aquele azul? Onde está o azul? Você perdeu o azul? Não vai ser novidade que para essa criança, na cabecinha dela, criou-se a crença, o tampo da mesa dela, aquele objeto que é vermelho, não é vermelho, é azul. Aquilo teve várias referências. Onde está o azul? Você perdeu? Você esqueceu? Onde você guardou? Pega para mim. Vamos brincar com aquele objeto azul? Cada frase dessa é um pé, é uma base, é um fortalecimento dessa base. E aí, quanto mais você bate ali, quanto mais você tecla, quanto mais você repete, pronto. Criou-se, está feito aquela crença. Ah, Cindy, então como desfaz uma crença? Exatamente o inverso. Cindy, eu acreditei que era azul e agora como é que eu faço? Meu Deus, todo mundo, aonde eu vou, eu cresci. E agora todo mundo fala, não, poxa, até tira sarro, virou bullying. Isso não é azul, isso é vermelho. E agora? Quanto mais você ouvir o inverso, aqueles pés, aquela base, vai se destruindo. E aí você consegue ressignificar. Só que assim, lógico, né, nessa ideia utópica, que, poxa, é muita maldade fazer um negócio desse. E Deus me livre de pensar nessa possibilidade. Mas ainda assim, numa situação dessa, teria um mundo inteiro
negando depois para esse ser que acreditou que vermelho era azul, que olha, não é, mentiro para você, não é isso. Então essa crença até seria fácil de derrubar. Olha, o tampo da mesa seria fácil de cair, porque a sustentação dele iria bambear, iria começar a não fazer sentido. Mas há tanta coisa que se solidifica de tal forma que, mesmo quando alguém vem e fala, não é isso, olha aqui, olha ali, é difícil tirar essa base, o que sustentou essa crença. Então, é por isso que isso vira de um tamanho de um monstro depois. É por isso que aquelas pessoas que, eu gosto de assistir filme de tal tipo, ela tende o emocional para aquele tipo, querendo ou não. Por quê? Porque ali se forma uma crença. Então, você imagina e não dá, né? E aí, olha como o ser humano, o homem, tem um déficit, sei lá, ou vamos falar que é o que? Loucura às vezes. Ele vai e ele começa a pôr tanto foco em coisas ruins, né? Quando a gente fala tipo de filme, de coisa, mas é só um filme que vai juntar e vai criar algo lá dentro da sua mente. Mas tudo bem, de repente você vê o filme só por distração de vez em quando, ok. O que é que você tem feito para que o tampo de crenças boas, de crenças que vai te levar ao encontro das suas metas, às suas conquistas, a relacionamentos saudáveis, uma réplica de bons modos de educação para os filhos, para os demais, na sociedade, como é que você está solidificando esta base para que o seu tampo esteja ok no seu lado profissional? E aí a maioria das pessoas não perde tempo questionando isso, se questionando, ou não senta, né? O que deveria ser com os seus filhos, com a sua família, para ter uma conversinha dessa. Que não precisa ser uma conversa de apontar dedo, não, mas de ideias sobre isso. Né? O que as pessoas costumam fazer? Reclamar. E olha aí de novo, base da mesa sendo solidificada para o lado ruim. Porque a reclamação é você clamar com mais ênfase. Então, gente, tá vendo que é uma conversa que a gente poderia, de repente, passar dias? Sim. E não iria ficar monótona, porque é um troço seríssimo e de uma profundidade imensa. Né? Verdade. Não é um tema que a pessoa... Lógico, eu tenho certeza que as pessoas que, de repente, começaram a se questionar, às vezes, até inconscientemente, por que minha vida é assim? Por que toda vez eu ganho e perde? Por que isso acontece? Castigo de Deus, isso, aquilo, gente, não coloca a culpa lá, não. A culpa está mais embaixo, né? É a gente com a nossa mente que cria essa sinapse, o piloto automático o tempo todo, sabe por quê? Porque essa mente que conduz a gente 95%, e aí não importa, para essa mente ela não consegue fazer uma separação. Não vou deixar a Cindy dormir tarde, porque a Cindy precisa descansar para não entrar em estresse, para ser produtivo. Não, a mente não percebe isso. A mente só pensa assim, bom, vai chegar tal hora e a Cindy vai brigar com o sono porque ela sempre... Então, pronto, pula, piloto automático. A Cindy arruma o que fazer. Simples assim. A Cindy não percebe, vai no piloto automático, exatamente como no filme. E vai. E a vida vai passando. E isso acontece para o que é ruim e para o que é bom. Como é que a gente consegue driblar isso? A gente, de repente, conscientemente, sabe.
coisas que vão ser melhor para o nosso futuro, para a nossa gestão de tempo, de qualidade de vida, e coisas que não. Então, cabe a cada um ter aquele policiamento e ir lá conferir o que está segurando o meu tampo de crença. Qual é a crença que eu tenho que dar uma balançada Em que para ver momento se foram construídas essas crenças, né? Sim, é muito Com importante. muita força na infância. Sim. Na infância foram construídas crenças, e é lógico que não é somente lá, né? Na verdade, o tempo todo a gente está sempre ali exposto a tudo isso. Então, só que quando a gente é criança, a gente tem essa coisa, como você falou, né? Já que a mente já não consegue por si só fazer separação entre o real e o que é imaginado. E quando se trata da criança, então, porque a criança ela não se domina por si só. A criança, ela sempre precisa. Nós hoje somos adultos, mas nós, crianças, nós precisamos de alguém. Porque, assim, normalmente, ela tem o grande, né? As pessoas que ela mais ama são as pessoas que vão conduzindo. Então, ainda tem essa abertura que é até pelo amor. Então, é um troço muito forte, né? Se hoje, é que nem eu falei, você trazendo um sentimento de gratidão, você consegue perdoar, você consegue ressignificar, você consegue tirar uma mágoa, você imagina qual é a abertura daquele serzinho, às vezes, que só está ali, só de repente libera o amor e por amor ele começa, né? Ou que tudo que a gente foca expande, então ele começa a se expandir dentro daquele contexto que ele vive. O negócio é muito sério. Verdade. E é aquela história, né, que o que nós pais falamos para os nossos filhos é uma verdade absoluta. O que os nossos pais contaram para nós quando éramos crianças, seja lá na perspectiva que tenha sido, virou uma verdade absoluta. E por vezes até nós, depois de adultos, nós, na verdade ainda na infância, a gente vai entendendo ali que aquilo não nos serve. E aí a gente vem com aquele pensamento, quando eu crescer eu não vou ser assim. Quando eu crescer eu não vou fazer isso com os meus filhos. É muito comum de se ouvir isso. Só que quando se bate lá no real, no tete a tete, quando pensa que não, olha o que está acontecendo, está repetindo aquilo. E o que é que vem por trás disso? O que é que tem por trás disso? São exatamente esse pensamento enraizado, essa crença que vai em muitos aspectos, né? Às vezes são frases simples que nós ouvimos na nossa infância e que a gente não se dá conta que nos feriu lá no passado, lá quando éramos crianças, mas a gente não soube lidar com aquilo ali, afinal de contas, éramos crianças, também não estamos aqui naquela perspectiva do, vamos condenar quem falou. Não, porque nós já falamos aqui que pais feridos ferem filhos. A preocupação aqui eu hoje sou adulta, então, onde é que eu estou ferida? Em que área da minha vida eu estou ferida para que eu não fira meu filho? Não importa o que aconteceu antes. O que aconteceu antes, o que é que eu tenho que pensar? Minha infância foi uma infância difícil, porque tem muitas pessoas que acabam nem querendo ter acesso a memórias da infância, exatamente para não sofrer novamente. E já vem essa dor, já vem esse desconforto, pessoas que sofreram bastante, coisas assim realmente que, né, é lamentável. Mas assim, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Ok, eu era criança, eu passei por várias situações desagradáveis, tive uma infância difícil, muitas pessoas me magoaram, pessoas que eu acreditei, pessoas que me amavam, que diziam que me amavam, pelo menos que eu achava, era a única expectativa que eu tinha, confiar em alguém que estava cuidando de mim. Mas certo, ok, passou muitas coisas difíceis, mas e aí, agora? Agora eu sou adulta, eu sou responsável por essa minha vida. Então não vale mais a pena, não cabe mais aceitar viver naquela perspectiva da infância, da criança. E aí é onde entra a importância do estar se olhando. Os pais, nós adultos, estarmos nos olhando. O que é que tem aqui dentro? Então, é esse chamado que eu quero trazer aqui para os pais, para todos os adultos que estão aqui ouvindo, aqueles que vão ouvir possivelmente depois, mas é nessa perspectiva de pensar, esse chamado para olhar para dentro de si. Ok, o que é que está acontecendo? O que aconteceu
que me machucou, que me magoou, e por vezes a gente vê assim, pais que explodem com os filhos, não tem controle, gritam, não tem paciência, não sabe, e depois voltam e sentem essa culpa, sentem toda essa culpa por não ter conseguido ser aquilo que ele imaginou que seria, porque o processo do educar é muito lindo, é muito fantasioso até, mas vai para a realidade. Nós passamos por desafios que a gente, sem falar que as nossas emoções têm muito aquela coisa de oscilar, né? E para nós mulheres, então, que temos aquele período, aí é que o negócio fica mais sério, né? Mas sim, o que é que nós vamos fazer com tudo isso? Precisamos olhar para dentro de nós. É um convite que eu faço para você que é pai, você que é mãe, e talvez até você que não tem filho, mas você que é um ser humano, é um adulto que já pode olhar para dentro de si assim, não faz mais sentido eu estar me comportando como se eu fosse uma criança. Agora, o que é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou fazer disso? É necessário a gente voltar a essa infância. Não tem outro caminho, gente. Não tem. E eu digo isso por experiência. Não tem outro caminho para poder você melhorar os aspectos da sua vida, as áreas da sua vida, se você não voltar lá na base. Não tem outro caminho. É, por vezes, doloroso, difícil você lidar com experiências, né? Reviver certas coisas que você nem sabia que estavam ali, porque, como já foi falado, estava aqui tudo no campo do inconsciente, a gente não tinha acesso. Mas, assim, é preciso trazer para fora. Eu costumo sempre trazer o versículo da Bíblia que fala sobre o conhecer a verdade. E a verdade vai libertar. Então, tudo que vem com um aspecto de tem algo escondido aqui, então eu não estou livre, eu não sou livre, eu estou aprisionada em algo. Então eu preciso conhecer essa verdade, colocar para fora para poder ser liberta. Nesse ponto, colocando por esse olhar, é até aquela coisa, o que hoje, como adulto, de repente, nossa, fiquei muito chateada, de repente, situações de profissionais, né, em ambientes profissionais, situações assim, ou aquela questão, alguém falou e aquilo magoou. Aquilo que magoou, revisita, vai olhar. É nesse pontinho aí que precisa ser perfeita essa colocação. Por que isso mexeu comigo? Por que isso por que doeu? Né? Foi aquele cutucão naquela ferida que não cicatrizou. Fez a Por que eu corro desse assunto? Lá no Porque fundo, eu evito falar sobre isso. Exatamente. São os né? indícios. E é uma coisa que, assim, voltando, né, a questão, a imagem pessoal, por que eu falo isso? Como a Gleide falou, né, tem que revisitar, tem que se questionar. Gente, se até uma roupa, olha que coisa mais simples, todo mundo anda vestido, concorda? Todo mundo se veste. Por quê? Por que há profissionais para ajudar nisso? Por que há técnicas? Por que você tem que, de repente, voltar na infância para compreender, eu gosto disso? Ou alguém me convenceu que era isso que eu deveria gostar? Se com roupa isso acontece, eu falo uma coisa. A tua posição social, o teu ciclo de amizade, os seus relacionamentos que não dão certo, acho que não precisa falar mais nada, né? Tá aí o motivo. Então, busque sim esse autoquestionamento. E às vezes, quando eu falo, né, olha, tudo começa da imagem, por quê? Porque às vezes realmente há barreiras tão grandes, tão consolidadas, né? Há referências aí a essa base desse tampo da mesa tão forte que a gente tem que começar por algo que drible essa mente, que drible, que consiga dar esse start, mas sabe, quando você pega a criança e você tem que levar a criança para tomar aquela vacina, aquela injeção, que a gente sabe que vai doer, que ninguém gosta, pelo amor de Deus, né?
Quem que vai pulando e saltitante, vou tomar injeção? Não, não vai. E a gente fala o quê? Vamos lá, que depois a gente toma um sorvete, eu compro um McLanche Feliz, eu não sei. Não é assim que acontece? É verdade, é verdade. Então, é mais ou menos isso a minha técnica quando eu pego a mulher. É para embelezar, é para ela se sentir mais bonita, é para ela demonstrar sua melhor versão. Mas realmente, que vai cutucar, vai lá tirar aquela casca da ferida, vai doer, vai doer. É verdade. E é interessante esse trabalho, eu falo por experiência própria, né? Porque eu já passei pelo processo da imagem com a Cindy, e é muito mais do que somente roupa, gente. É só mais do que como eu vou me vestir. Na verdade, primeiro é um desnudar, né? É um desnudar de quem eu sou, um mergulho profundo dentro de si. Porque, como foi falado aí, a questão da crença, ela vem até mesmo nessa coisa do eu não gosto desse tipo de roupa. Quando, na verdade, é uma mentira. Alguém fez acreditar que você não gosta por conta de algum comentário que foi feito. Então, como você se referencia em determinadas pessoas, né, principalmente na infância e tal, então já cria aquela coisa ali, eu não gosto. Quando, na verdade, você tira essa crença, de repente, tudo muda. Tudo muda. É muito importante isso. Entender o que funciona, o que faz sentido para a gente, o que representa para a gente, né? Eu falo isso, o ser humano, quando ele tem essa capacidade de autodesenvolvimento, quando ele faz essas buscas, e aí não importa se é dentro de um processo de imagem, ou se em um dado momento ele vai chegar no processo de imagem, mas, enfim, nessa questão de desenvolvimento pessoal, eu falo o seguinte: as pessoas, quando ela tem essa busca, ela se sente capaz, ela se enxerga capaz, ela se sente segura, né? Exatamente. E um ser humano assim, ele tem o processo da autocura, né? Uhum. E exatamente como aquele exemplo que a gente com certeza cansou de ouvir: uma laranja podre apodrece todo o cesto de fruta. Bem isso. Uma pessoa curada, uma criança, né? Uma criança de alguém já adulto, a Uhum. criança curada, ela tem um poder de contágio positivo todo ao seu redor. Olha, assim, já está aparecendo aqui para mim 20 segundos. Pois é, olha lá. Precisamos encerrar. Eu quero agradecer a todos, principalmente a você, Cid, que veio compartilhar